A neve caía suavemente sobre a cidade, tornando o Natal em um cenário bucólico, quase irreal, em contraste com o que eu sentia dentro de mim. Em qualquer outra circunstância, talvez eu até tivesse aproveitado o clima frio, o brilho das luzes de Natal refletindo nos carros estacionados e o barulho das crianças brincando nas ruas. Mas aquela noite era diferente. Era o Natal e, ao mesmo tempo, não era. A casa dos meus pais estava repleta de convidados, como sempre. Cada ano a festa de Natal se tornava mais grandiosa, mais cheia de pessoas de status, amigos de negócios de meu pai e familiares distantes que só apareciam para as festas. Cada um deles com seus sorrisos ensaiados e discursos vazios, comemorando a boa sorte e o sucesso da nossa família. Era uma exibição, uma apresentação. E eu, como sempre, era uma espectadora. Os aromas da ceia misturavam-se com a tensão que eu sentia no peito. A cozinha, onde minha mãe, Marlene, sempre dava seu toque final nas receitas, estava em sua plena glória natalina. Mas o calor do forno e do fogão não era o que me aqueceu. Eu não conseguia parar de pensar no meu próprio lugar naquela casa, naquela festa. O que me trazia ali, afinal? O que eu significava para meus pais, meus amigos, para o mundo ao meu redor? Minha mãe era o tipo de pessoa que controlava cada detalhe da casa, das interações sociais, da minha vida. Para ela, as aparências eram tudo. Ela acreditava que o que os outros pensavam de nós era o mais importante e, por isso, vivia para moldar a imagem de nossa família de acordo com as convenções. Ela sempre quis que eu fosse como ela, suave, educada, com um futuro brilhante na empresa de meu pai, casada com alguém que fosse o retrato de perfeição. Mas eu não me encaixava. Eu vendia doces nas ruas, e por mais que isso fosse uma escolha minha, aos olhos deles, eu estava destruindo a imagem que meu pai e minha mãe haviam cultivado com tanto esforço. Enquanto o som da conversa e as risadas ecoavam pela casa, eu me refugiava no meu quarto. Lá, pude ouvir as conversas distantes de meu pai, César, e de alguns dos convidados. A risada falsa de alguém se destacava, enquanto minha mãe, ainda na cozinha, parecia dar os últimos retoques nas sobremesas. Eu, no entanto, não estava ali para participar das festividades. Eu estava ali para ser descartada, como sempre. Ao longo dos anos, aprendi a reconhecer esses momentos em que a exclusão se tornava algo explícito. Mas naquela noite, isso parecia ainda mais claro. Ouvi passos no corredor. Era minha mãe. Como uma tempestade que se aproxima, ela entrou em meu quarto com uma expressão firme, os olhos já prontos para a batalha. Você vai vender seus doces hoje, Ana? Sua pergunta não era de curiosidade, mas de reprovação, de uma vontade de me convencer a fazer o que ela achava ser certo. A voz dela estava carregada de desgosto, como se vender doces fosse um erro imperdoável. Sim, mãe, vou vender. Preciso disso. Respondi com a mesma tranquilidade que sempre mantive, mas por dentro, a pressão aumentava a cada palavra. Eu sabia o que ela pensava. Para ela, nada daquilo tinha valor. Nada de gente de bem vender doces na rua. Aquilo a fazia se sentir desconfortável, como se a reputação da nossa família estivesse sendo manchada por minha escolha. Ela permaneceu em pé, observando-me com um olhar que eu já conhecia muito bem. Era o olhar da crítica silenciosa, da insatisfação guardada. Ana, você não entende, querida? Esse tipo de trabalho só serve para nos diminuir aos olhos dos outros. Nossa família sempre se orgulhou da imagem que passamos para o mundo. Você está destruindo isso. Eu tentei me manter firme. Não estou destruindo nada, mãe. Estou apenas fazendo o que amo. Não vejo nada de errado nisso. Ela soltou um suspiro pesado, como se minhas palavras fossem um fardo para ela. Eu sei que você acha que é algo inocente, mas não é. Temos negócios a administrar, contatos importantes, e você está agindo como se isso não importasse. O que você faz não pode continuar assim. As pessoas vão começar a pensar que estamos falidos, que não sabemos educar a filha que temos. Essas palavras cortaram como uma lâmina, mas o que mais me doía era a maneira como ela me via. Para ela, eu não era alguém com sonhos e escolhas próprias. Eu era uma extensão do que ela queria projetar para o mundo.
Eu já sabia que sua ideia de educação para mim sempre foi uma tentativa de me fazer caber em um molde que nunca foi o meu. Mas, naquele Natal, as palavras dela me atingiram de uma forma diferente. Eu sentia como se minha própria identidade estivesse sendo apagada. Antes que eu pudesse responder, meu pai entrou na sala. Ele, que sempre preferiu ficar à margem das discussões, dessa vez não se conteve. César observou a cena, seus olhos frios como sempre. Ele parecia alheio ao que estava acontecendo, como se a discussão não fosse relevante. Mas sua presença ali, em pé na porta, com seus olhos calculistas, deixava claro que ele estava tão distante quanto minha mãe. Você escolheu esse caminho, Ana. Então, não espere ser parte da nossa celebração. O que você faz agora não tem mais espaço aqui, ele disse, com uma calma desconcertante. Aquelas palavras caíram sobre mim como se eu estivesse sendo empurrada para fora da porta, sem um segundo de consideração. Sem uma chance de explicar. Era como se eu fosse um erro que precisava ser corrigido. A dor era insuportável, mas eu sabia que nada que eu falasse mudaria a opinião deles. Meu pai sempre foi assim. Não há espaço para emoções, apenas para as decisões certas, aquelas que mantêm as aparências intactas. Eu sabia que a ceia deles continuaria sem mim, como sempre. Eles já haviam decidido que não me encaixava ali. E eu não estava disposta a me forçar. Então, boa noite, murmurei, sem olhar para eles. Não havia mais nada a dizer. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para mudar a situação. Quando saí pela porta da frente, o frio me atingiu com força. A neve, que antes parecia mágica, agora parecia um lembrete cruel de que eu estava sozinha. Mas, por dentro, havia uma chama acesa. Eles poderiam ter me cortado da ceia, mas não podiam me cortar da minha vida. Eu ainda tinha o que me fazia feliz, minha independência, minha escolha. A caixa de doces que eu levava em minhas mãos era meu único consolo naquela noite. E eu a segui com determinação. Eu ia vender. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre quem eu escolhia ser. E essa escolha estava longe de ser influenciada pela imagem que meus pais tentavam me forçar a viver. O vento cortante da noite parecia me empurrar, como se quisesse me lembrar que eu não estava mais em casa, em minha zona de conforto. Era como se o mundo ao redor estivesse tentando me testar, desafiando-me a permanecer firme. A praça estava deserta, exceto por alguns poucos pedestres apressados que passavam, com os rostos embutidos em cachecóis, provavelmente indo para suas próprias celebrações familiares. Aquela solidão me fazia questionar a decisão de ter saído da ceia, mas, ao mesmo tempo, uma sensação indescritível de liberdade também me envolvia. Havia algo de estranho naquela tranquilidade, que, a princípio, parecia reconfortante, mas logo se transformava em um peso sobre meus ombros. Eu, que sempre estive rodeada por vozes, risos e os tradicionais barulhos das festas de fim de ano, agora me via sozinha, com minha pequena mesa de doce servindo de consolo. Minha família me rejeitara por algo que eu nem considerava errado. Temos reputação a zelar. As palavras de meu pai ainda reverberavam em minha mente, como um eco cruel que não queria se dissipar. Mas o pior de tudo não era a rejeição. Era o fato de que, de alguma forma, aquelas palavras ainda mexiam comigo. Como se eu estivesse constantemente tentando me encaixar em um molde que nunca seria meu. Mas eu sabia que não podia mais voltar atrás. O que me restava agora? Aquela ceia, o aperto da mão de minha mãe, as expectativas de meu pai. Todos esses eram fantasmas que, de alguma forma, me acompanhariam enquanto eu tentava caminhar por minha própria estrada. As luzes piscando ao redor da praça pareciam zombar disso, dessa decisão solitária que eu tomara. Não havia mais os sorrisos animados, nem o cheiro acolhedor das comidas que eu esperava na casa dos meus pais. Tudo isso agora estava longe, um sonho distante e amargo. Mas o que eu tinha aqui, na praça, era uma pequena esperança que começava a brotar nas fissuras do meu coração. A senhora que passou por minha mesa parecia um reflexo do que eu queria ser. Alguém que, apesar de já ter vivido bastante, ainda tinha capacidade de sorrir e encontrar beleza nas pequenas coisas da vida. Ela havia comprado um pacote de brigadeiro, uma das minhas especialidades,
e, antes de se afastar, me deu um conselho que, no momento, parecia tão simples, mas que, de alguma forma, penetrou em minha alma com mais força do que eu imaginava. Não se deixe abalar pelo que os outros pensam, ela disse com um olhar que transbordava experiência. Aquelas palavras foram como uma injeção de ânimo. Não que tudo tivesse se resolvido, mas, naquele instante, eu senti que havia uma conexão, uma ponte invisível entre o que eu estava vivendo e o que poderia ser um futuro melhor. No entanto, o desconforto da solidão não desaparecia. O tempo parecia se arrastar à medida que os minutos passavam e a noite avançava, mas havia algo que eu não poderia negar. Eu estava sendo testada, mais do que nunca, e precisava saber até onde a minha coragem poderia me levar. Eu havia escolhido viver minha vida de forma diferente, longe das expectativas dos outros. Mas o que isso significava para o meu futuro? Enquanto observava o movimento diminuindo na praça, um pensamento incomodava minha mente. Será que minha decisão de não ceder havia sido realmente a certa? Eu havia buscado algo mais verdadeiro, mas será que isso me levaria a um lugar de solidão? Onde estariam as pessoas que, até ontem, estariam ao meu lado? Eu não sabia, mas sabia que esse era um preço que eu teria de pagar. A falta de apoio de minha família agora parecia mais dolorosa, ainda que fosse eu mesma quem tivesse tomado a decisão de me afastar. O som de uma nova notificação no meu celular quebrou o silêncio profundo em que eu estava imersa. Quando olhei a tela, meu coração deu um salto. Era uma mensagem de texto. O número era desconhecido, mas, ao ver o começo da mensagem, não pude deixar de hesitar por um instante. Olá, Ana. É a sua mãe. Precisamos conversar. Meu coração acelerou instantaneamente. Um turbilhão de emoções se formou dentro de mim. O que ela queria? Eu não sabia. Talvez estivesse arrependida, talvez quisesse me chamar de volta para a ceia, mas eu não poderia me deixar enganar mais uma vez. Sabia que o que ela tinha a me dizer, ou mesmo o que meu pai pensava, não era mais importante do que o que eu sentia. A dúvida, no entanto, persistia. Eu queria tanto que isso fosse um pedido de desculpas, uma tentativa de reconciliação. Mas sabia que a vida não funcionava dessa maneira. Eu tinha mudado, e eles também. Ou talvez fosse eu quem estava mudando, e isso fosse irreversível. Antes de responder, respirei fundo e olhei para a praça mais uma vez. A quietude que me envolvia agora não era mais só tristeza. Havia algo mais: determinação. Eu estava me reconectando com minha própria essência, com o que eu realmente queria da vida. Mas isso significava que eu precisava fazer escolhas difíceis. E, por mais que a dor da separação me machucasse, eu sabia que havia mais a ganhar em seguir meu próprio caminho. Com um gesto decidido, toquei na tela do celular e comecei a digitar uma resposta. Não sabia o que viria depois, mas uma coisa era certa: eu não seria mais refém de expectativas que não eram minhas. Meu futuro estava em minhas mãos. Eu terminei a mensagem com palavras que, por mais simples que fossem, continham a força de tudo o que eu havia decidido. Eu não posso voltar, mãe. Eu preciso seguir meu próprio caminho. Assim que enviei a mensagem, meu coração disparou, mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha sensação de alívio. Talvez fosse o começo de uma jornada que eu ainda não entendia completamente, mas era minha jornada. E, por mais solitária que fosse, sabia que não estava realmente sozinha. Eu estava comigo mesma, e isso, de alguma forma, já fazia toda a diferença. A noite estava silenciosa, mas dentro de mim, um turbilhão de sentimentos começava a se dissipar. Eu sabia que o futuro ainda guardava desafios, mas agora, mais do que nunca, estava pronta para enfrentá-los. E se minha família não entendesse, era uma escolha que eu teria que aceitar. O mais importante era que, ao olhar para frente, eu me via de novo. De forma verdadeira, autêntica, livre. A praça estava tranquila naquela noite. Uma leve brisa movia as folhas das árvores e as luzes da cidade piscavam à distância, mas eu estava absorta em meus próprios pensamentos. Era como se o mundo lá fora não existisse, como se o tempo tivesse parado para mim. A ligação com minha mãe, que acabará de terminar, ecoava em minha mente, e eu sentia o peso do que havia acontecido,
como se cada palavra dela tivesse ficado gravada no meu peito, uma marca profunda e, talvez, permanente. Meus olhos se fixaram nas embalagens coloridas que estavam sobre o banquinho. O que antes eram simples doces, algo que eu usava como meio de ganhar meu sustento e me afastar da dureza do dia a dia, agora pareciam ser a única conexão que eu ainda tinha com o mundo que deixava para trás. Eu não era mais a filha obediente, não era mais aquela que seguia as regras da casa. Eu estava escolhendo um caminho mais difícil, mas um caminho que, ao menos por um momento, parecia ser o meu. Eu percebi agora que havia algo muito mais profundo nesse confronto com minha mãe do que a simples venda de doces. Eu não estava apenas rejeitando suas expectativas, eu estava rejeitando uma parte de mim mesma que tinha sido moldada para se encaixar no que eles achavam que eu deveria ser. Por anos, eu havia me esforçado para ser a filha perfeita, aquela que se encaixava nas expectativas da família, que não dava trabalho, que não fazia perguntas difíceis. Mas, enquanto eu construía essa imagem, algo dentro de mim foi se quebrando, pedaço por pedaço, até que não pude mais ignorar o que me restava. Eu estava perdida. Ou talvez, para ser mais honesta, eu estava apenas me encontrando. Levantei os olhos, buscando alguma direção, algo que me desse certeza de que eu estava no caminho certo. Vi um grupo de jovens sentados em um banco próximo, rindo e conversando sem preocupações. Eles pareciam tão alheios ao que acontecia em minha vida, tão leves. A inveja surgiu rapidamente em mim, mas não a inveja deles em si. Era a inveja do que eu sentia que nunca teria. Eles eram livres. Livres para serem quem eram, sem o peso de uma família que, por mais que me amasse, não conseguia me aceitar. Os minutos se arrastaram e, ao observar as pessoas passarem por mim, notei os pequenos gestos de desdém ou curiosidade. Algumas olhavam para os doces como se fossem uma tentação, outras nem ao menos faziam questão de perceber minha presença. Aquelas reações eram previsíveis, mas, naquele momento, eram as únicas reações que eu realmente podia controlar. Era um pequeno refúgio. Era a única coisa que eu tinha para chamar de minha, e, por mais irônico que fosse, isso me dava uma sensação de poder. Eu estava construindo algo a partir de nada. Eu estava tão absorta que quase não percebi quando o telefone vibrou novamente. Era minha mãe, mais uma vez. Senti um impulso de ignorar, mas algo me fez atender. Eu sabia que ela não desistiria facilmente, que essa conversa ainda não tinha acabado. Ela era persistente, e eu também havia aprendido a ser. Talvez fosse por isso que estávamos tão distantes agora, ambas tão teimosas, tão determinadas em suas próprias verdades. Ela queria de volta a filha que ela conhecia. Eu queria de volta a mim mesma. Ana, por favor, só mais uma vez. Quero que pense bem. Eu sei que você está magoada, mas não pode tomar uma decisão assim sem refletir. Você é a nossa filha. Você sempre foi. A voz dela estava diferente dessa vez. Menos autoritária, mais vulnerável. Quase parecia que ela estava pedindo desculpas, embora as palavras ainda estivessem carregadas de um tipo de reprovação silenciosa. Eu podia sentir que ela estava quebrando, mas ao mesmo tempo tentando segurar as rédeas da situação. Talvez, no fundo, ela ainda achasse que poderia me convencer a voltar para casa, como se fosse simples. Eu me apoiei sobre o banquinho, minhas mãos agora mais frias, com os dedos apertando as bordas da embalagem de doces. Senti a raiva crescer, mas, ao mesmo tempo, uma tristeza imensa. O que minha mãe não entendia era que não se tratava apenas de uma briga de família. Se tratava de uma batalha interna, um desejo profundo de liberdade que eu mal conseguia expressar. Mãe, eu sei o que você está tentando fazer. Sei que está preocupada. Mas, por mais que você insista, eu não vou voltar atrás. Já não posso mais. Eu não sou a filha que você quer que eu seja. Eu sou quem eu sou agora, e isso não vai mudar. A raiva e a dor invadiram minha voz, mas também havia uma força nela, algo que eu nunca havia demonstrado antes. Nunca me expressei dessa maneira com minha mãe. Sempre tinha medo da reação dela, do que ela pensaria. Mas agora não mais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o que, para mim, parecia uma eternidade. Eu sabia que ela estava tentando processar, tentar entender.
Mas eu também sabia que não seria fácil. Minha escolha, minha decisão, a rejeição ao estilo de vida que ela me impôs, estava rompendo um ciclo de muitos anos. Eu não sei o que mais posso dizer, Ana. Só quero que saiba que estamos todos aqui esperando por você. Não é só sobre os doces, não é sobre o que você escolhe fazer para ganhar dinheiro. É sobre a imagem da nossa família. É sobre como o mundo vai ver isso. A voz dela agora estava cansada, quase resignada, como se soubesse que suas palavras não estavam mais fazendo efeito, mas não quisesse deixar de tentar. Eu olhei para o horizonte, os olhos se perdendo na escuridão da cidade. Ali, naquele momento, eu sentia a imensidão da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, sentia o peso do que essa liberdade custava. Era difícil, muito difícil. Eu não sabia o que aconteceria amanhã, ou no dia seguinte. Eu não sabia como seria minha vida longe de tudo que eu conhecia, mas sabia que não podia mais viver dentro daquele molde. Eu sei, mãe. Mas o que você não entende é que minha felicidade não está mais atrelada àquilo. Eu não posso continuar vivendo para agradar os outros. Não posso continuar me sacrificando para manter a aparência. Eu quero algo mais. E, dessa vez, as palavras saíram sem hesitação. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Eu estava decidida. Você vai se arrepender, Ana. Você vai ver. A frase dela saiu como uma profecia, uma ameaça que se dissipou no ar. Mas eu não acreditei. Não poderia mais. O medo de arrepender-se sempre esteve comigo, mas agora ele já não tinha mais espaço. Desliguei o telefone com um suspiro longo. A praça estava mais vazia agora, o céu escuro e a cidade ainda se movendo ao redor de mim. Eu estava só, mas, pela primeira vez, não me sentia perdida. Eu havia escolhido meu caminho e, por mais doloroso que fosse, sabia que era a única escolha que eu poderia fazer. Mesmo que isso significasse ficar longe da família que eu amava. Com os doces embalados cuidadosamente sobre o banquinho, comecei a caminhar de volta para casa, mas com a sensação de que minha jornada estava apenas começando. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas, agora, estava preparada para enfrentá-lo de cabeça erguida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!